Oi, galera! Meu nome é Liz Varela e eu sou uma mulher baiana indo fazer faculdade nos Estados Unidos com 100% de bolsa. Eu tô aqui para falar um pouco com vocês sobre como foi esse processo para mim, porque recentemente eu comecei a fazer um conteúdo no Instagram relacionado a isso. E eu vi que muitos de vocês têm esse interesse em saber como estudar nos Estados Unidos com 100% de bolsa e em saber e acompanhar como foi a minha trajetória enquanto estudante do ensino médio brasileiro para conseguir essa aprovação. Para introduzir esse assunto, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é para tirar aquela ideia de que só faz faculdade nos Estados Unidos quem é rico, quem vem de família com dupla cidadania, quem consegue bancar para estudar naqueles colégios internacionais carérrimos, que você estuda em inglês desde a sua infância até o ensino médio. Obviamente, se você consegue ter acesso, a esse privilégio de estudar em um desses colégios, ótimo, você provavelmente vai ter, inclusive, muito mais chance de passar em uma universidade fora. Mas se esse não é o seu caso, assim como não foi o meu, não perca as esperanças, porque existem sim muitas possibilidades para você estudar para os Estados Unidos não tendo muito dinheiro. Então você, pobre, periférico, estudante de escola pública, também tem espaço para você fazer faculdade nos Estados Unidos. E eu queria tentar explicar um pouco para vocês do que eu aprendi nesse processo de tentar conseguir a bolsa. Então vamos lá, direto para o vídeo. A primeira coisa que vocês precisam entender com relação a isso é que nos Estados Unidos existem dois tipos de bolsa de estudos. A primeira é a bolsa por mérito e a segunda é a bolsa por necessidade. Falando um pouco sobre a bolsa por mérito, e se eu olhar para baixo, gente, é porque tem uma colinha aqui que eu anotei algumas coisas, porque esse é meu primeiro vídeo aqui no canal, então eu ainda tô me acostumando em como isso funciona. Mas vamos lá. A primeira que eu vou explicar um pouco mais vai ser a bolsa de necessidade, que eu acho que acaba saindo a melhor opção para nós, estudantes internacionais, que temos uma necessidade financeira alta. Ou seja, que não teríamos realmente condição nenhuma de bancar os custos absurdos de uma universidade nos Estados Unidos. A bolsa de necessidade funciona assim. No momento que você se candidata para uma universidade, você marca um quadradinho falando que você também se candidata pela bolsa por necessidade. E a partir disso, quando você enviar sua candidatura, as universidades vão te mandar e-mails falando sobre a aplicação também para essas bolsas. E a partir disso, você vai mandar seus documentos financeiros para a universidade. Por exemplo, o imposto de renda dos seus pais, se seus pais tiverem imposto de renda declarado aqui no Brasil, se eles não tiverem, você vai ter que explicar sobre a situação financeira dos seus pais e por que eles não declaram esse imposto de renda se eles forem trabalhadores informais, por exemplo, se eles não tiverem carteira assinada, etc. Os vários casos de brasileiros que acabam não declarando o imposto de renda. E além disso, você vai ter que enviar para algumas universidades um documento que é bem importante, que se chama International Student Financial Aid Application. Vou deixar aqui essas palavras em inglês escrito para ficar mais fácil para vocês. Foi o documento que eu mandei para a maioria das universidades que eu apliquei, que é basicamente um documento que você vai explicar sobre a situação financeira da sua família, explicar quanto seus pais ganham, de onde vem essa renda, com que eles trabalham, se eles trabalham em alguma empresa, qual é a empresa. Você vai ter que responder uma série de perguntas e no final você vai calcular junto com a sua família a quantidade de dinheiro que a sua família teria para pagar a universidade. E lembrando que esses valores geralmente você tem que transferir para o dólar. Então você tem que olhar quanto que vale o real em termos de dólar na época e fazer essa transferência já com o cálculo certinho de quanto a sua família esperaria contribuir. Dito isso, existem algumas universidades dos Estados Unidos, e quando eu falo algumas, é realmente uma vasta opção, são que a gente chama de 100% ou Full Need Match, que são universidades que se comprometem a ter toda a sua necessidade financeira, ou seja, toda a necessidade que foi comprovada através dos seus documentos, eles se comprometem a realmente te dar toda a bolsa que você precisa para ir estudar fora. E isso pode incluir, eu vou falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo, que vai ser quando eu falar sobre a minha bolsa específica e o que eu recebi. Mas isso pode incluir, por exemplo, passagem aérea, a sua moradia, a sua alimentação, livros que você precisa comprar, coisas até extras da universidade, como para o seu quarto,
para o seu dormitório, no caso da universidade. Roupa de frio, eu sou soteropolitana daqui de Salvador, então obviamente não tenho, nem nunca usei roupa de frio. Então esses são alguns custos extras que você pode ter com a universidade e que também podem ser cobertos caso a sua família não consiga cobrir esses custos sozinha. A última coisa que eu quero falar, na verdade duas últimas coisas que eu quero falar sobre a bolsa de necessidade ainda, duas questões. Primeiramente, você pode sim ter uma condição relativamente estável, uma condição financeira relativamente estável aqui no Brasil, ou seja, se posicionar socioeconomicamente numa classe alta da vida, numa classe média alta, ou até numa classe média, ou seja, você pode ter condição, por exemplo, de bancar para o seu filho um colégio particular mediano, digamos assim, dentro do contexto da sua cidade. Mas muitas vezes, quando a gente acaba transferindo esses custos para o dólar, ou seja, quando a gente pega uma universidade que custa, por exemplo, 80 mil dólares anuais nos Estados Unidos, quando a gente converte isso para o real, fica um valor muito, mas muito absurdo. E isso é uma coisa que as universidades levam em conta, obviamente, e avaliam, porque eles sabem que a sua renda, a renda da sua família, é recebida em real e não em dólar. Então, toda essa conversão é algo que eles, sim, levam em consideração dentro da bolsa. Na hora de avaliar se você realmente tem a necessidade financeira para conseguir a bolsa ou não. E a segunda coisa que eu quero falar ainda sobre as bolsas de necessidade é que, para estudantes internacionais que precisam de muita bolsa, geralmente a chance de aprovação em universidades, principalmente as universidades um pouco menores, ou seja, as universidades que são chamadas de Small Liberal Arts Colleges, por exemplo, são universidades que muitas vezes cobrem sim a necessidade financeira da pessoa. Eu, por exemplo, fui aprovada com os custos cobertos por uma Small Liberal Arts College, mas acaba que para estudantes internacionais o percentual de aprovação é um pouco menor pelo fato da grande quantidade de bolsa. E isso é uma noção que eu queria entregar para vocês, principalmente aqueles que ainda estão no início do ensino médio. Eu falei no início do vídeo que tem sim a grande possibilidade de você, estudante de escola pública, baixa renda, e estudar nos Estados Unidos. Mas é muito importante ter essa noção de que o seu perfil tem que ser forte o suficiente para as universidades realmente quererem investir no seu crescimento, para elas acharem que é economicamente viável, ou que é economicamente um grande investimento, um grande retorno para a universidade, que você estude lá e que você não só estude, né, mas tenha seus custos totalmente cobertos pela universidade, porque a gente que precisa de muita bolsa tem que pensar que a universidade vai estar literalmente perdendo cerca de 80 mil dólares anuais para você estudar lá, para te bancar, entre aspas, para você estudar lá. Então, você entende, né, que é um investimento financeiro que a universidade tem que se sentir confiante para fazer na sua pessoa. Então, é muito importante trabalhar seu perfil, trabalhar as suas conquistas, trabalhar as suas notas do colégio, trabalhar toda a sua trajetória de vida, digamos assim, para que você seja destaque ao ponto deles quererem pagar isso para vocês. E eu sei que isso deixa uma certa pressãozinha, mas eu pretendo fazer outros vídeos aqui no YouTube falando dicas de como melhorar seu perfil, de como funciona o processo, de como eu lidei com isso. Então, se você tá gostando até agora, se você quer mais conteúdos do tipo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, já comenta que tipo de pergunta você tem, que tipo de vídeo você quer ver por aqui, porque eu vou estar tentando, enquanto eu estiver aqui ainda no Brasil, principalmente quando eu for para a universidade, eu vou estar tentando compartilhar o máximo que eu conseguir desse tipo de conteúdo para que justamente mais estudantes brasileiros e mais estudantes brasileiros como eu, que precisariam de muita bolsa, que vieram de trajetórias de escola pública, por exemplo, consigam, né, ir estudar nos Estados Unidos com bolsa e estudar em uma das melhores universidades do mundo com bolsa integral. Agora, quero falar uma coisa que é bastante importante. Algumas universidades, elas se comprometem a cobrir a necessidade financeira, mas não para estudantes internacionais. Principalmente as universidades públicas, que são muitas das universidades famosas nos Estados Unidos, como UCLA,
UC Berkeley, universidades públicas, ou seja, parte dos custos delas são financiados pelo governo dos Estados Unidos. E por isso eles acabam não oferecendo bolsas de necessidade financeira para estudantes internacionais, que é o nosso caso, né? Estudantes brasileiros que vão estudar lá fora. Então é muito importante que a partir do momento que você se interesse por uma universidade, que você pesquise, que você veja algum vídeo aí, você fique interessado, você entre no site deles e pesquise pela parte em que eles falam sobre financial aid e verifique lá se eles são 100% ou full need match para estudantes internacionais, ou seja, para estudantes que não são cidadãos americanos. Isso é muito importante. E agora já transitando um pouquinho para a bolsa de mérito. Muitas vezes, principalmente nas universidades que são um pouco menores, que small liberal arts colleges, elas oferecem bolsas de mérito, ou seja, bolsas que você ganha não só pela sua necessidade financeira, ou não necessariamente pela sua necessidade financeira, mas sim pelas coisas que você conquistou durante seu ensino médio. Premiações que você ganhou, a sua habilidade esportiva, se esse for seu caso, a sua habilidade na área de arte, se esse for seu caso, ou, por exemplo, o seu próprio destaque acadêmico que você teve no colégio, em Olimpíadas Científicas, com a nota do SAT, que é uma das provas que a gente faz para estudar fora, o que a gente pode fazer para estudar nos Estados Unidos. Essas são algumas maneiras que você pode se destacar e vir a ter um perfil competitivo para se inscrever para uma dessas bolsas de mérito. E por que eu tô falando de se destacar de perfil competitivo? Porque essas bolsas de mérito, diferente das bolsas de necessidade, elas não são a garantia. Não é tipo, se você passar, você com certeza vai ganhar uma bolsa de mérito. Não é assim. Eles realmente pegam os estudantes mais tops dentro dos estudantes que já passaram. Ou seja, além de você ter um perfil competitivo suficiente para passar na universidade, você também tem que conseguir ter um perfil competitivo para ganhar a bolsa de mérito. Ainda assim, as bolsas de mérito são a ótima opção para estudantes internacionais que querem estudar fora. E você pode achar nos sites da universidade bolsas de mérito que cobrem até realmente 100% dos custos, que são as bolsas chamadas full ride, que cobrem custo de alimentação, custo de moradia, custo de plano de saúde, custo de passagem, e qualquer custo basicamente que você vá ter que possa te impedir de alguma forma de atender aquela universidade, de frequentar aquela universidade. Só uma última coisa que é importante sobre as bolsas de mérito é a questão da pesquisa. Muitas dessas bolsas têm um prazo diferente do prazo normal da universidade. Então, algumas universidades você vai ter que, pelo fato de você querer se inscrever para as bolsas de mérito, você vai ter que enviar a sua candidatura para lá até o meio de dezembro, até o meio de novembro, até o início de dezembro, enquanto a maioria das universidades acaba só tendo o prazo final entre janeiro e fevereiro. Então esse é o tipo de coisa que se você está no início do seu terceiro ano, se você está ali em agosto, setembro, outubro do seu terceiro ano, você já tem que começar a pesquisar muito ativamente sobre isso. Se você está ainda no início do seu ensino médio, em outros anos, melhor ainda, para que você não perca de jeito nenhum os prazos e não deixe de se inscrever para essas oportunidades. Outra coisa importante é que muitas vezes as universidades oferecem tanto bolsa de mérito quanto bolsa de necessidade. E nesse caso, se inscrever para a bolsa de mérito é uma ótima opção, é muito importante para que você consiga complementar a sua necessidade financeira. Ou seja, para aquele fator dificultador que eu falei, de ser um estudante internacional pedindo muita bolsa, se reduza um pouco, porque aí eles podem te encaixar como uma bolsa de mérito e através disso eles já vão estar cumprindo parte da sua necessidade. Então tem uma chance maior de você conseguir toda a bolsa que você precisa. Eu acredito que eu já falei assim, geralzão, sobre como funciona o processo de conseguir bolsa em uma universidade americana. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu vou tentar estar respondendo tudo. E eu vou falar agora especificamente sobre a bolsa que eu ganhei, sobre o que ela cobre e sobre o que, no geral, uma bolsa de necessidade que você ganhe em uma universidade pode cobrir. Isso é uma coisa importante para que, por exemplo, quando você for aprovado,
quando você abrir a sua carta de financial aid, ou seja, a sua carta da quantidade de bolsa que você ganhou, você consiga realmente entender o que está escrito ali e não fique meio perdido, e consiga também explicar para os seus pais, que provavelmente não falam inglês, o que é que está escrito ali, o que é que aquilo significa e tudo mais. A universidade que eu vou estar falando sobre foi a Davidson College, que foi uma Small Liberal Arts que eu fui aprovada para estudar nos Estados Unidos com bolsa. E eu usei esse exemplo justamente porque eu ganhei parte de uma bolsa de mérito e parte de uma bolsa de necessidade. E eu queria deixar esse exemplo aqui justamente para ilustrar aquilo que eu falei antes, do quanto é importante, principalmente na inscrição de Small Liberal Arts Colleges, vocês aplicarem também para essas bolsas de mérito, justamente para potencializar a sua chance de aprovação. O primeiro custo que você teria com a Universidade Americana e que vai ser coberto é a questão de tuition and fees, que basicamente significa os custos relativos à universidade, ou seja, a você frequentar aulas. É como se fosse aqui no Brasil a sua mensalidade de uma universidade particular direto, ou seja, aquilo é pelas suas aulas, pelos seus professores, pela limpeza do campus, esse tipo de coisa. Esses custos, isso varia de universidade para universidade, mas geralmente uma faculdade particular nos Estados Unidos custa cerca de 50 a 60, talvez 70 mil dólares anuais só por você estar matriculado naquela universidade, digamos assim. Geralmente a moradia custa em torno de 7 a 10 mil dólares anuais e você fica no campus da universidade, geralmente dividindo um quarto com um outro estudante. Além disso, tem a questão de alimentação, que geralmente sai mais ou menos pelo mesmo preço que eu falei da moradia. Tem o custo com o plano de saúde, que geralmente para estudantes internacionais, as universidades geralmente cobrem o plano de saúde ou incluem isso na sua taxa, se você for custear pela universidade, e incluem isso na bolsa que você vai precisar para atender a universidade, porque obviamente saúde é uma questão literalmente de vida ou morte. Então, é uma necessidade que você precisa para conseguir estudar, para conseguir se dedicar aos estudos. Esses são os custos que eles chamam de billable costs, que são basicamente os custos que já tem um valor exato para você pagar naquele ano, que vão estar, digamos assim, na sua conta diretamente. Disso, os custos que são estimados, ou seja, por exemplo, custos com livros, material escolar e custos que você vai precisar gastar, como foi o caso que eu falei do início, da roupa de frio que você precise, de um lanche que você queira comer, de uma blusinha nova que você queira comprar, de uma saída com seus amigos que você queira fazer. Então, esse tipo de coisas são coisas que eles também, pelo menos no caso de Davidson, estimam e te colocam como um custo indireto para você atender aquela universidade. E esses custos geralmente, obviamente isso varia de pessoa para pessoa, e esses custos estimados, Davidson colocou aqui no papel para mim, são em torno de 2.500 dólares anuais. Agora falando sobre a minha bolsa especificamente, como eu falei, eu ganhei uma bolsa de mérito que corresponde a 25 mil dólares anuais. Inclusive eu posso até fazer um vídeo, caso vocês queiram, comentem aí embaixo sobre bolsas que são oferecidas para estudantes internacionais, só para dar uma ideia para vocês de como essas bolsas funcionam, de como se candidatar a elas. E além disso, tem a bolsa por necessidade financeira, que cobre quase todo o resto das minhas despesas. Quando eu estava produzindo aqueles documentos financeiros que eu mencionei, quando eu estava explicando sobre as bolsas need-based, ou seja, as bolsas por necessidade, eu fiz juntamente com meus pais e a gente calculou uma certa quantia, que meus pais poderiam pagar anualmente para a universidade, como o que eles chamam de Family Contribution, que é basicamente a sua família consegue contribuir para que você estude lá. E Davidson, inclusive, cobriu até um pouco a mais do valor já baixo, que eu já tinha colocado. Ou seja, no final eu vou ter que pagar até menos do que a gente tinha colocado nos documentos, que era a minha necessidade. Inclusive, só para vocês terem uma noção maior sobre essa questão da bolsa, eu fiquei, ou seja, minha família, ficou com praticamente somente os custos indiretos com relação à universidade. E outra coisa que eu queria falar ainda
Caso você tenha interesse, caso você pense também em oportunidades extracurriculares na sua universidade, ou muitas vezes oportunidades profissionais mesmo. Existem muitas universidades dos Estados Unidos que oferecem esse tipo de oportunidade de você fazer um intercâmbio, de você fazer um estágio de férias, de você fazer um projeto de pesquisa. E bolsa de necessidade financeira, ela geralmente também cobre esses custos, ou seja, a bolsa vai com você em muitos desses programas que você precisa fazer externos à universidade, mas que também tem a ver com o seu desenvolvimento profissional e com o seu desenvolvimento acadêmico. Indo para lá, você tem a oportunidade não só de estudar em uma das melhores universidades do mundo, mas também de participar de programas externos à universidade que também vão, com certeza, acrescentar muito na sua vida acadêmica e na sua vida profissional. E é isso, galera. Eu queria agradecer muito a vocês que estiveram até aqui. Eu peço pra vocês o máximo de feedback possível aí nos comentários, porque como eu falei, eu quero estar sempre produzindo esse tipo de vídeo aqui no YouTube. Quando eu tava aplicando, eu via muitos vídeos do tipo, consumia muito conteúdo relacionado ao processo de application para conseguir entender de fato como tudo funcionava. E uma coisa que me entristecia muito era que tinham pouquíssimas pessoas brasileiras e com grande necessidade financeira aqui no YouTube trazendo esses assuntos. Então, agora que eu passei, eu quero muito ser uma dessas pessoas a realmente renovar as esperanças de vocês com relação a estudar fora, com relação a ter uma bolsa. Então, se você tem aí amigos que possam ter esse interesse, mas que acham que não é possível porque não tem tanto dinheiro, já compartilha esse vídeo para que ele também tenha essas esperanças renovadas aí. E é isso, vejo vocês numa próxima. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e eu vou estar sempre por aqui.